cultura gay, ararinha azul e patrimônio cultural. O que que isso tudo tem a ver com a sua redação ou com seu bate-papo no boteco no fim de semana? Pois é, eu venho te atualizar, te informar e te dar repertório para participar do mundo e do ensino superior. Vem comigo. Oi, meus queridos, hoje é sexta-feira, dia de Giro da Jana. Eu tenho que ver se o meu áudio tá ok. Manda aqui embaixo, por favor, nos comentários se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok, até para eu saber se tá tudo ok. Se você quiser aproveitar, você pode aproveitar que ainda estamos na Jana Week. Este é o último fim de semana da Jana Week. Os meus cursos estão com preços indecentes. Eu acho que você deveria aproveitar. E se você não quer entrar nas minhas turmas, tudo bem, mas pelo menos curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, ok? Porque afinal de contas, sexta-feira à tarde eu não tô tomando uma caipirinha, eu tô aqui te mantendo informado e atualizado, ok? Acho que vale pelo menos o like neste vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos aos acontecimentos, porque eu tenho acontecimentos recentes, mas tenho também repertórios, vídeos, citações, tudo que você quiser. Primeira notícia, carinha de prova de vestibular, tá? IFAM, que é o Instituto do Patrimônio, ó, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconhece as tacacazeiras, que é quem faz tacacá, o prato típico da Amazônia, tá? Que é preparado com tucupi. E aí é uma forma de manter essa maneira de produzir. Lembrando sempre, não é que você vai chegar num museu e vai ter uma tacacazeira, coitada, parada lá em cima de um pedestal. Não. Aqui a gente tá falando de patrimônio imaterial. A gente está falando de um jeito de fazer, assim, por exemplo, como o frevo no Brasil é patrimônio imaterial. É sobre a maneira de fazer algo, tá? Então já anota aí pra gente. Não é concreto, é abstrato, tá? Esse ofício, essa forma de trabalho foi reconhecido em decisão que valoriza o trabalho, isso é muito bonito, né? Uma valorização do trabalho e dos saberes das mulheres amazônicas. Lembrar sempre, gente, que comida também é cultura. A culinária popular brasileira vai registrar, obviamente, os elementos indígenas, africanos, europeus, entre outras, né, influências que a gente tem. E entre as referências que eu destacaria para vocês, se eventualmente vocês tivessem que escrever uma redação ou bater um papo com alguém sobre valorização dos saberes tradicionais, obviamente eu acho que vale a pena você eventualmente dar uma olhada no Darcy Ribeiro, autor de O Povo Brasileiro, que é uma obra maravilhosa e monumental que vai falar sobre essa diversidade cultural brasileira. Então, aqui vale a pena também dar uma olhada na obra do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, tá? Ele fala do perspectivismo, a necessidade que nos coloquemos no lugar dos diferentes povos, das diferentes culturas, para só então avaliar essas culturas. Este olhar de fora seria um olhar frequentemente eurocêntrico, um olhar colonizador. A ideia do perspectivismo é que eu me coloque dentro daquele sistema cultural, daquele sistema de crenças, para compreendê-lo e para avaliá-lo. Além disso, vale a pena vocês darem uma olhada também num filme, na verdade, num documentário muito interessante que faz um alerta, né? Que é Amazônia Sociedade Anônima, que tem, né, uma brincadeira com a sigla SA, porque é um documentário que vai falar dos diversos interesses
empresariais sobre a Amazônia brasileira, sobre todo aquele acervo natural, mas também cultural, científico, informacional. Os saberes tradicionais frequentemente são pirateados por empresas, então vale a pena dar uma olhada. Além disso, eu gostaria de mencionar aqui para vocês, desde agora, né, a obra do Ailton Krenak, que vai aparecer novamente. A gente vai falar dele outras vezes hoje, mas eu acho que vale a pena você dar uma olhada numa obra dele que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E uma das coisas que ele fala no Ideias para Adiar o Fim do Mundo é que os povos indígenas, os povos tradicionais, as comunidades tradicionais têm diversas práticas de manutenção da vida, em oposição aos povos que ele vai chamar de não indígenas, os brancos, que têm uma visão frequentemente exploratória da realidade, tá? Então, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, livraço, eu não sei se eu tenho ele aqui atrás. Olha, pior que eu tenho, ó. Que é isso? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Tem muita gente me pedindo indicação de livros para as férias. Esse é um livraço pequenininho, fininho, gostoso de ler, e as ideias gerais do nosso querido Ailton Krenak estão aqui. Vou voltar. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu vou voltar nessa indicação daqui a pouquinho, beleza? Outra indicação, agora notícia, a prática da cura gay. Existem pessoas que acreditam que existe a cura gay. Eu gostaria que existisse a cura hétero, porque ninguém merece gostar de homem. E assim, nada contra homem, eu até casei com um, mas se eu pudesse escolher, se fosse opção sexual. Piadas à parte, a prática da cura gay, por exemplo, comunidades terapêuticas para supostamente reverter a homossexualidade, isso está no Distrito Federal, não apenas proibido, mas será punido. Penalidades previstas vão de multas para o profissional que oferecer a cura gay de até 10 salários mínimos, a perda de cargos públicos e a responsabilização do profissional envolvido. Não existe cura para aquilo que não é doença, né? A homossexualidade não é doença, ainda que até a década de 90, infelizmente, tenha constado no CID, que é aquele catálogo internacional de doenças mentais, mas a gente tem que lembrar sempre, e aí vem o repertório, a ideia de biopoder e de biopolítica, que são conceitos que estão na obra do filósofo Michel Foucault, que é a ideia de que as instâncias de poder, por exemplo, o Estado, frequentemente intervêm na maneira como vivemos, intervêm nas nossas vidas, né? Então, alguém oferecer a cura gay e eventualmente dar a esse charlatanismo, né? Porque isso é charlatanismo, não se cura aquilo que não é doença. E a pessoa dar a esse charlatanismo o nome de cura para dar um verniz científico, médico e tudo mais, isso é um absurdo, mas é uma manifestação da biopolítica. As diferentes esferas de poder determinam, ou pelo menos tentam determinar, a maneira como vivemos as nossas vidas. Especificamente dentro da obra do Michel Foucault, ele menciona que existe uma tendência a patologização de alguns corpos. Alguns corpos são vistos como doentes ou monstruosos. Vale a pena dar uma olhada nesse conceito. Dentro disso, eu acho que vale a pena, é uma leitura que eu vou avisar, é difícil, mas eu adoro, tá? A leitura da Judith Butler,
feminista histórica e que fala dessa noção de performatividade, né? Porque, por exemplo, a heterossexualidade, ela é uma construção social, né? Eu vou ser muito sincera, vamos ter um momento bate-papo? Eu vou militar, desculpa. Eu tenho cabelo curto, o cabelo raspado, por quê? Porque eu não gosto de cuidar de cabelo, eu não gosto da sensação de calor que cabelo me dá, eu não gosto de nada disso. Entretanto, dentro da nossa sociedade, o cabelo longo é uma marca feminina, socialmente construído, beleza? E aí as pessoas, apenas porque eu tenho o cabelo raspado, frequentemente assumem que eu sou uma mulher lésbica. Então, olha como é que essa questão de gênero e sexualidade é uma questão de construção social, de expectativa social. É muito frequente, por exemplo, que as pessoas achem engraçado o fato de que no casal que forma a minha família, eu tenho cabelo curto e o meu marido tem o cabelo comprido. As coisas são invertidas. Mas por quê? Porque sexo, gênero e sexualidade são profundamente influenciados por construções históricas, sociais, políticas e econômicas. E isso é abordado, entre outras obras, num livro da Judith Butler que se chama Questões de Gênero. Livro difícil de ler, não vou te mentir. Linguagem complicada, mas um dos livros mais influentes da discussão sobre gênero, sexo e sexualidade. Eu amo, tenho lá em casa. Capinha laranja bonita, gosto de laranja, tá? Outra coisa é a ideia de reconhecimento dessa diversidade de identidades, de manifestações de gênero, entre outros. E dentro dessa discussão de por que é tão complicado a gente falar de cura gay, eu acho que eu indicaria o documentário Indianara, que conta a história de uma mulher trans indianara que, como grande parte das pessoas trans no Brasil, sofreu violências extremas. Vale a pena ver Indianara para a gente entender quais são os riscos de dizer que certos corpos são corpos sãos e outros corpos são corpos doentes, que certas mentes são sãs, outras mentes são mentes doentes, tá? Quando a gente estabelece certos padrões de normalidade, a gente obrigatoriamente estabelece violência contra aqueles que estão fora da norma. O Michel Foucault fala muito sobre isso. Próxima notícia. Lula assina projeto para a criação de universidade indígena e do esporte. Não vou falar do esporte hoje, vou ficar com foco na universidade indígena. A cerimônia lá no Palácio do Planalto contou com a presença, por exemplo, do Camilo Santana, ministro da Educação, o André Fufuca e a liderança Sônia Guajajara. Jana, mas qual é a importância de se criar uma universidade indígena? Isso tem a ver com a legitimação, a validação, o reconhecimento dos conhecimentos indígenas. Especificamente, eu, quando ainda estava no meu mestrado, vi, né, a criação e o amadurecimento, né, um pedaço da graduação, um pedaço do mestrado, a formação e o amadurecimento de uma graduação indígena dentro da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, que foi a universidade em que eu fiz graduação e fiz mestrado. E qual é a importância disso? Tanto validar esses conhecimentos, de certa maneira, legitimar esses conhecimentos, quanto formar multiplicadores entre os próprios indígenas, formar professores entre os próprios indígenas. Então, esse tipo de iniciativa é extremamente importante. Salva de palmas para Lully por causa disso. E aí vem as minhas referências. Primeira coisa, eu acho que vale a pena vocês entenderem a enormidade das comunidades indígenas no Brasil. Vale a pena ver o filme Xingu, tá? Lindíssimo. Tem Caio Blá, eu sou super fã do Caio Blá. Além disso, obviamente, você pode ler sobre
o quanto os conhecimentos indígenas contribuem para o amadurecimento da cultura brasileira como um todo. Vou retomar o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A gente tem muito a aprender com os indígenas, do Ailton Krenak. O Fim do Mundo. E um outro livro que eu li em formato digital. Eu não tenho esse livro físico, mas que é um livraço lindo, 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 muito bem escrito, do Davi Copenaua, que se chama A Queda do Céu. Lindo. Vale a pena ler esse livro, uma coisa linda de morrer, tá? E aí a gente pode chegar na última notícia? Não, na penúltima notícia. Essa é uma excelente notícia. Desemprego cai a 5,6%, mínima histórica, no trimestre até setembro. Por que é mínima histórica? Porque a gente começou a medir em 2012, né, na PNAD, né, que é a Política Nacional, Programa Nacional por Amostra de Domicílios, tá? E a gente tem 5,6%, a gente tá pertinho do índice de pleno emprego, que é quase todo mundo que tá procurando emprego tá encontrando. E isso é muito bonito. Você garantir emprego para todo mundo é lindo. E eu sou velha o suficiente para ter visto um outro momento de pleno emprego no Brasil, que foi durante o primeiro governo Lula, né? A gente atingiu também a noção de pleno emprego no primeiro governo Lula. Eu estava na época na universidade e assim, eu vou ser muito sincera. Ser uma universitária num país que me oferece pleno emprego me fez ter muita segurança, tá? Eu acho uma coisa histórica vocês, que são talvez mais jovens do que eu, estarem vivendo isso, tá? Então, deixa eu colocar aqui as minhas indicações. Ó, gente, será que as minhas indicações não vieram? Pera aí. Quem sabe se corrige ao vivo. Eu tô acrescentando aqui as fotinhas. Tcharará. Deixa eu ver se é esse aqui. Aê, esse aqui mesmo. Eu acho que não seria um tema tão, né, nem assim, acho que já tem mais cara de FUVEST. Por exemplo, a questão do trabalho, né, a função do trabalho. E aí, ainda que estejamos atingindo pleno emprego, eu acho que a gente precisa problematizar a qualidade desses empregos, considerando que a gente passa hoje por um processo de precarização do trabalho, principalmente precarização do trabalho por meio da digitalização do trabalho. Então, precarização mais internet, a gente tem um nome para esse trabalho precarizado que se dá por meio das plataformas digitais, a gente chama isso de uberização. Tá? E aí, em termos de uberização, tem muita gente preocupada com isso. Tem uma socióloga, se não me engano, ela é norueguesa? Acho que é norueguesa. Olha aí pra mim, gente, manda aqui embaixo nos comentários, que é a Saskia Sassen, que tá preocupada com essa precarização global. Esse é o grande problema hoje. Se a gente for pensar no Bauman, né, ele é o cara que liquefaz tudo, essa precarização é o trabalho líquido. E se você quiser entender o quão perigosos são esses trabalhos precarizados, tem um curta-metragem documentário que se chama Vidas Entregues, que vai acompanhar o dia a dia de entregadores de plataforma digital, entregadores de iFood, entre outros. Chama Vidas Entregues, curtinho, mas dá pra gente ter bastante ideia de como que eu vou usar um adjetivo que não seja grosseiro? Precária, para não usar a palavra ferrada,
é a vida desses empregadores de plataformas, tá? E aí a gente vai para a última notícia, que é uma notícia fofa. Eu queria terminar fofa. A arara azul do Brasil, que também é conhecida como ararinha azul, que foi considerada extinta lá no início dos anos 2000, por meio, e aí eu vou dar uma cutucada milituda mesmo, por meio de uma atuação entre pesquisadores e ambientalistas, esse povo que é demonizado pelos setores mais retrógrados, ultrapassados e conservadores, ela foi devolvida à natureza em cativeiro, a partir da iniciativa de vários cientistas brasileiros. Foi feita a reprodução em cativeiro e elas estão sendo libertadas agora na natureza, depois de um período de transição, de qualificação para elas sobreviverem. E aí, se vocês quiserem, óbvio, vocês podem dar uma olhada na vida e na obra do ambientalista brasileiro Chico Mendes. Vocês podem dar uma olhada dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, o ODS 15, que fala sobre a vida terrestre e nas florestas. E óbvio, a gente vai terminar fofinho. A gente vai terminar indicando a animação Rio, cujo personagem principal é uma ararinha azul. Meus queridos, eu vou encerrar o Giro da Jana por aqui, mas eu queria lembrar que estamos ainda em Jana Week, que termina neste fim de semana, e queria pedir para vocês também que deixem o like, deixem um comentário, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Agradem esta produtora de conteúdo, eu preciso desse biscoitinho virtual para continuar produzindo. Foi um prazer. Até!